Deus abençoe. Meus amados, nós vamos dar continuidade às nossas aulas. E eu não sei se todos têm aqui a apostila série Vida no Espírito. Se você não tem essa apostila, é necessário que você pegue a sua lá no balcão. Né? Se você já pegou, traga a aula, não pegue novamente, porque alguém vai ficar sem. É bem contadinho. Mas se você puder, você pegue a sua apostila. Nós vamos na lição 2 dessa apostila, que é na página 5. O título é Batizado no Espírito. E a série é o Espírito Santo na vida de Jesus. Diga, o Espírito Santo na vida de Jesus. Diga, batizado no Espírito. Então nós vamos falar um pouquinho do batismo no Espírito Santo. Um assunto assim muito interessante, né? Às vezes nós ficamos muito curiosos a respeito de tantas coisas que cercam esse tema, né? Então eu vou te pedir um favor. Além de você pegar essa apostila, você leia em casa. Você leia com cuidado. É uma apostila que Deus, esse assunto, ela foi escrita pela apóstola Valnice. Então depois, se você entrar no blog da apóstola Valnice Milhomens, vá lá no site da Igreja Nacional, entre no link, vá no blog, lá tem as 100 lições sobre o Espírito Santo. Você pode estar lendo também. Mas leia essa apostila em casa, leia os versículos, as referências, tire um tempo para você estudar. Porque às vezes você vem e participa de uma escola e fala, pastor, eu já participei de 25, 30 escolas aqui. Agora, dessas 25 e 30, quantas você se dedicou mesmo para parar tudo e estudar diante de Deus, orando, para que as verdades bíblicas entrem no teu coração? Porque se não tiver dedicação, não adianta, irmãos, você não assimila muito. Tem que ter um tempo de dedicação, amém? Então você faz o favor de estar lendo na tua casa. E aqui nós vamos entrar nesse tema. Claro que a minha intenção, querido, quando trato do assunto Espírito Santo, é saber que esse assunto gira em muitos temas, são temas polêmicos, porque existem diversos posicionamentos a respeito da doutrina do Espírito Santo, né? Então, na teologia sistemática, chama-se a pneumatologia, que fala sobre o estudo do Espírito Santo. Mas eu quero que nessa manhã, você deixe de lado essas questões, essas divergências, e peça que o Espírito Santo te abra o coração, porque nós vamos tentar, à luz das Escrituras, de uma maneira simples, chegar a um consenso, buscando na Bíblia, nesse assunto, Espírito Santo, o que é o batismo, buscando respostas sobre quem precisa do batismo, para que serve o batismo no Espírito Santo. E para isso, nós vamos entender uma coisa. Diga, é impossível tratar Deus como uma matéria. Os assuntos nós tratamos como matéria, mas Deus, o Espírito Santo, é Deus. Diga, é Deus. Diga, o Espírito Santo é Deus. Eu não posso sistematizar Deus, eu não posso dissecar Deus, eu não posso dividir Deus e falar, Deus faz assim, Deus faz... O Espírito Santo é livre. Livre como Deus é livre. Ele é uma pessoa, ele é poderoso para agir como ele quer agir. Amém? Então põe isso no coração, porque eu não vou trazer aqui para você, nessa aula, uma fórmula. Ah, é assim, 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 quadradinho, redondinho, Deus age assim. Não, Deus é livre. Deus é Deus. O que eu vou trazer aqui são porções das Escrituras que trazem experiências e que mostram o caminho que os nossos irmãos andaram e que me mostram o caminho que eu devo andar à luz das Escrituras, com respeito ao Espírito Santo. Então, é isso. Ninguém aqui vai te passar uma fórmula e você sai daqui, agora eu sei a fórmula. Não, você vai sair daqui na dependência do Espírito Santo, com a certeza que você deve ser cheio do Espírito Santo. Diga amém, por favor. Você sabe que o amém da igreja, isso aqui é um parênteses raimundinos, né? Paulo tinha ele falava nas epístolas o seu assunto, e de repente ele dava um parênteses e ele falava o que ele achava. Então eu vou dar um parênteses aqui e falar, você sabe que muitas vezes quando uma pessoa está aqui em cima pregando, um preletor, ele precisa da unção que vem da igreja, dos irmãos. E às vezes um amém teu fortalece quem está aqui em cima. E às vezes você fala assim,
não sei, aquele pregador está muito fraquinho hoje. É porque você em cima não está intercedendo, dando amém, orando, enchendo. Porque ele cheio aqui, é você cheio aí. E você cheio aí, é ele cheio aqui. Então, quando for falar um amém, ajude o preletor, o teu pastor, e fale amém, concorde. É você estar falando assim, eu estou aqui, eu estou te ouvindo, e eu concordo com essa verdade. Amém? Ah, que gostoso. É isso aí. É uma bênção, seu amém. O que é o batismo no Espírito Santo? Bom, primeiro, o que é o batismo? Você que é batizado nas águas, você aprendeu e você sabe que batismo, a palavra batismo, a etimologia dela, a raiz dessa palavra quer dizer afundar, mergulhar. Quando uma pessoa é batizada nas águas, ela é mergulhada, ela é afundada nas águas. E ali no batismo nas águas, ela tem uma simbologia. A pessoa morreu com Cristo, foi sepultada e renasceu, ressuscitou com Ele. É toda uma simbologia. Quer dizer mergulhar. O batismo no Espírito Santo também trata disso, é um mergulho, é uma imersão. Diga, é um mergulho no poder sobrenatural de Deus. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela está sendo mergulhada no poder de Deus. É o revestimento que vem sobre ela, sobre a vida dela, vindo de Deus, para que ela faça e ela seja um diferencial, para que ela seja revestida para alguma coisa. Não. Tanto o batismo nas águas, quanto o batismo no Espírito Santo, são experiências únicas. Diga, únicas. Preste atenção nisso. Ninguém deve ser batizado nas águas 2, 3, 4, 5 vezes. Não é porque você vai para Israel e que acha tudo maravilhoso e que vê o Rio Jordão e vê você se leva pela emoção e fala, eu quero batizar, porque agora sim. Não. A não ser que no seu batismo anterior você não tivesse certeza que você era de Cristo, que você fez a coisa sem... Só isso que te dá o direito de ser batizado novamente. Porque antes você não foi e agora você compreendeu. Fora isso, se você já passou pela conversão, se você já passou pelo batismo nas águas, acabou, querido. Pode ter Rio Jordão. Engraçado que no Rio Tietê, lá em São Paulo, onde é sujo, Rio Pinheiro, ninguém quer batizar de novo. O cara vê e fala, não, já sou. Né? Mas creia que o batismo é uma experiência única. Assim é com o batismo no Espírito Santo. É uma experiência única. A pessoa passa por aquela experiência uma vez. Depois disso, ela vai passar por enchimentos do Espírito, por um crescimento, por uma plenitude, e constantemente ser cheio do Espírito Santo, ser renovado no Espírito Santo. Mas o batismo é uma experiência única. Outra coisa, como eu sei que como cristão, eu devo e eu preciso passar pelo batismo nas águas e pelo batismo no Espírito Santo? Porque o meu referencial, porque o meu modelo fez isso. Quem é o meu modelo? Quem é o teu modelo? Jesus Cristo. Ele foi batizado nas águas e ele foi batizado no Espírito Santo. Amém? Vamos ver isso lá na palavra de Deus. Ali em Lucas capítulo 3, 21 e 22. A partir do 20, vamos ler o 21 e 22. Lucas 3. Eu leio. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que coisa linda. Que cena maravilhosa. Ali você vê Jesus chegando, indo até João Batista, né? E ele orou. E ali, sendo batizado nas águas, o céu se abriu, uma pomba, que era uma expressão, era uma forma corpórea que o Espírito Santo usou ali para vir sobre Jesus. E o Pai fala. Você nota nessa cena que nós vemos a Trindade na mesma cena. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, às vezes você fala, eu não creio na Trindade, eu não sei, não é assim. Olha aqui, nesse mesmo versículo. É o Filho indo e se submetendo. Obediência. Né? O Pai declarando amor ao Filho. Tu és aquele que eu tenho prazer. E o Espírito vindo e revestindo o Filho. Que coisa linda. Né? Trabalhando em unidade. 3, não 3. 1. Um só Deus. E essa é a vontade. Diga, a vontade de Deus para a igreja
é que andemos em unidade. E com esse mesmo tipo de agir, com submissão, com obediência, com palavras de amor. Tudo que Deus fez aqui nesse momento, uns aos outros, olha, a ministração uns aos outros de uma forma divina. Deus quer que nós sejamos assim como igreja. Tiremos a carnalidade, a maneira vã de viver do nosso meio. Às vezes a gente traz coisinha tão pequena do mundo para dentro da igreja, comportamentos que não devem ser, né? Às vezes uma rusguinha faz com que uma pessoa saia da igreja. Ah, porque irmão tal. Irmão, declare o teu amor pelo teu irmão. Se submeta ao teu irmão. Seja obediente. Sujeitai-vos uns aos outros. Isso é igreja. Fora isso, irmão, não é igreja. Pode ser clube, pode ser festa social, reunião social. Igreja anda como Deus anda. Amém? Isso é igreja. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo sendo batizado nas águas e sendo batizado revestido. Lembra que eu falei que o batismo do Espírito Santo é o revestimento do Espírito Santo. Agora, para quê? Por que, meus amados, Jesus precisou ser batizado no Espírito Santo? Jesus é Deus. Sim, mas você precisa entender uma coisa. Quando Jesus estava entre nós, nasceu, ele estava e cumpriu todo o seu ministério como homem. Diga, como homem. Como homem, como ser humano, como você e eu. E como homem, ele andou nessa terra, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço. Ele teve tentações. Ele nunca pecou. Jesus andou nessa terra imaculado, de uma maneira perfeita, sem pecado. Mas ele andou como homem. E aqueles milagres que você vê relatado na Bíblia, todos os milagres, as ressurreições, as curas, as libertações, todo esse ministério dele foi feito embaixo do poder do Espírito Santo. Diga, por causa do revestimento. Por que Jesus precisou ser batizado no Espírito Santo? Para cumprir a missão que Deus deu a ele. Para fazer a obra do ministério. Porque ele estava como homem, ele precisava do poder de Deus para fazer a obra do ministério, para pregar às pessoas. Por isso que você vê ali, em Lucas, no capítulo 4, ele dizendo, no versículo 18 e 19, o Espírito de Yahvé está sobre mim. Me ungiu para evangelizar os pobres, ou seja, para evangelizar os pobres eu preciso do batismo do Espírito, eu preciso do Espírito comigo para ir até os pobres. O Espírito me ungiu para proclamar a libertação aos presos, ou seja, para expulsar demônios e avançar, eu preciso do Espírito Santo em mim. O Espírito do Senhor me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Diga, para fazer a obra de Deus, eu preciso da unção do Espírito Santo. Por isso que Jesus precisou ser batizado. Para mostrar que não é na nossa força, não é na força humana, não é na inteligência, não é na sabedoria, não é na eloquência, não é em nada que você possa atribuir a um ser humano que se pode fazer a obra de Deus. Se pode fazer a obra de Deus embaixo do poder do alto. Amém. São verdades que estão aí embaixo dos nossos olhos. Às vezes a gente fala, não, Jesus é Jesus, Jesus era o cara, Jesus é super-homem. Jesus que fez isso, ele abriu os olhos do cego porque é Jesus. Não, é porque o Espírito está sobre ele. Assim como o Espírito foi dado à igreja. Do mesmo jeitinho. É porque a gente olha para a gente e fala assim, eu não. Não é você, é Deus em você. Não sou eu. É Deus em mim. É Deus em nós. Para de olhar para você, porque isso é pecado. Você fala, eu não posso, isso aí você está pondo barreira em você mesmo, querendo limitar Deus. Você não pode, mas Deus em você pode. Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo em você é a esperança de Ribeirão Preto. Se Deus falou que você pode, Deus não mente. Deus não ia mandar você fazer uma coisa que você não poderia fazer. É porque Ele em você capacita você para aquilo que Ele falou que você fizesse. Então, deixa Deus ser Deus. É uma coisa que nós aprendemos lá na convenção, foi repetido várias vezes. Então, diga, Jesus Cristo andou nessa terra embaixo do poder do Espírito Santo. Ungido pelo Espírito Santo. Aí se você ler Atos 10, 38,
o versículo diz claramente isso. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Diga, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, revestiu a Jesus de Nazaré, através do batismo, para que ele fizesse a obra de Deus. Ficou claro? Se faz a obra de Deus, aí Jesus, cheio do Espírito Santo, foi indo e ele se consagrava, orava e buscava mais. Aí esse primeiro batismo, ele se tornava uma plenitude, um enchimento diário. O cristão, depois de ser batizado com o Espírito Santo, ele precisa se encher diariamente, buscar Deus orando, ter comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, e ele vai sendo renovado. Mas o batismo é uma vez só. Depois ele vai sendo renovado. Então você sabe aqui que o batismo é uma capacitação para a obra. Se o nosso padrão passou por isso, é óbvio que nós precisamos ser batizados, sermos cheios para fazer a obra, sermos cheios de Deus. Amém? Porque, segundo uma definição que temos no nosso ministério, ser cristão é ser a reprodução. Isso, agora vamos de novo. Ser cristão é ser a reprodução de Jesus Cristo no seu caráter e na sua missão. Diga caráter, diga missão. Aqui eu vou entrar num assunto. Bom, eu falei que o que é o batismo, é um revestimento do alto, é um poder que a pessoa do Espírito, porque o Espírito Santo não é energia. Não me venha falar que o Espírito Santo é uma onda energética, porque não é. Ele é Deus. Ele é uma pessoa. Amém? Uma pessoa. Que você se relaciona com ela. Não adianta você aqui querer, eu vou tentar algum tipo de transe para que o Espírito... Não. Você fala com ela. Você se relaciona com ela. Você diz, eu te amo, Espírito Santo. Você adora o Espírito Santo. Você se abre para ele, você fala o seu problema, você chora na presença dele. Ele é capaz de se entristecer quando vê você se enveredando por outros caminhos. Porque é uma pessoa. Bom, e aí algumas pessoas falam assim, pastor, quando eu aceito Jesus Cristo, quando eu me converto a Jesus Cristo, eu não sou morada do Espírito Santo? Eu já não me torno morada do Espírito Santo? Ele já não vem até a minha vida? Para que eu preciso de outra experiência? Ser batizado, se ele já está em mim? É uma dúvida. Se ele já está em mim, é uma dúvida lógica. Se eu aceitando Jesus, ele já vem morar em mim, para que eu preciso pedir para que ele venha novamente em mim? Então, isso aqui, nós vamos esclarecer. Quando a pessoa recebe Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pela fé, ela passa por uma experiência chamada de novo nascimento. Diga, novo nascimento. É a regeneração. Ela nasce de novo, de modo espiritual, não de modo físico. Então, ela se torna realmente morada do Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é o que faz a obra nela, porque é ele que gera o arrependimento, é ele que leva a pessoa a Jesus, ele faz morada nesse novo crente. Nesse momento, existe uma experiência com o Espírito Santo. É o Espírito Santo nos levando até Jesus. Diga, o Espírito Santo está me batizando, me mergulhando na pessoa de Jesus. Essa é a experiência do novo nascimento. O Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, o Espírito Santo amolece o coração dessa pessoa, o Espírito Santo a apresenta e a leva até Jesus, e essa pessoa entra em Jesus. Quando você diz, eu quero Jesus na minha vida, nada mais é do que você estar mergulhando na pessoa de Cristo. É uma ação do Espírito Santo. Então, primeiro, é o Espírito Santo me levando a Jesus. Muito bem. A partir daí, a pessoa já se torna morada do Espírito Santo. O Espírito Santo vai começar uma obra interna dentro dessa pessoa. Que é a obra de produzir o fruto
do Espírito. Diga, fruto do Espírito. Quando o novo cristão ele recebe Jesus Cristo, o Espírito Santo vem até ele e começa a trabalhar lá dentro. Fruto e não frutos. Você não acha na Bíblia escrito frutos do Espírito. É fruto. É um fruto com vários gomos ou várias qualidades do Espírito que são impressas na vida de uma pessoa. Uma pessoa às vezes precisa de mais mansidão. Ali o Espírito Santo vai trabalhar. Outra precisa de mais paz, que sempre foi uma pessoa sem paz. O Espírito Santo ali vai trabalhar. Outra precisa de domínio próprio, que não se controla em nada. Ali o Espírito Santo vai trabalhar. Mas é o Espírito Santo dentro desse novo crente nascido de novo, fazendo a obra, né? Fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, no capítulo 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9. Aí apresenta 9 qualidades do fruto do Espírito. Conta essas coisas numa lei. Diga, esse é um trabalhar do Espírito Santo dentro de mim, dentro do cristão. Você viu que são 9? Né? 9, muito interessante. Mas aí é o Espírito Santo trabalhando e trazendo até mim o caráter de Jesus. Lembra que eu falei da definição que nós somos a reprodução de Jesus no caráter. E quem faz isso? O Espírito, trabalhando no meu caráter. Para que eu seja parecido com quem? Com o meu modelo. Eu sou cristão. Eu não vou ser parecido com Buda. Eu não vou ser parecido com Gandhi. Ainda que essas pessoas tivessem aí na sua história boas qualidades. O meu desafio é ser parecido com Jesus, com o meu padrão, com o meu Senhor, com o meu Deus, com o meu modelo. Amém? E o Espírito Santo vai fazendo isso dentro de nós. Então, querido, existe essa situação. Agora, se eu já tenho o Espírito Santo dentro de mim, se ele vai trabalhando no meu caráter, é a hora de eu ser trabalhado na missão. E na missão, o trabalhar é diferente, não é mais ele dentro de mim somente, mas ele é sobre mim, me capacitando para a missão. Qual que é a missão que Jesus Cristo nos deu? Ide. Ide, não é fique sentado, é ide. Não é espere as pessoas virem até você, é vá, prega o Evangelho, mostra para o mundo quem é Jesus, mostra para o mundo o rosto de Jesus, mostra para o mundo a voz de Jesus, mostra para o mundo a atuação de Jesus. O mundo vê Jesus através da igreja. Lá no seu trabalho você mostra Jesus. Lá na sua casa, lá fora. Às vezes a gente limita a um parâmetro, um local assim específico, ali a igreja. Não, a igreja sou eu que avanço, porque a igreja anda. A igreja é viva. A igreja é um organismo vivo como Cristo é vivo. Igreja é carta viva. Diga, eu sou a igreja. Então agora é outra experiência, porque a primeira do novo nascimento, eu fui trabalhado no caráter, eu estou sendo trabalhado no caráter. Mas agora eu preciso da unção, do batismo, que é um poder sobrenatural para a missão. São experiências diferentes, do mesmo Espírito. Experiências distintas do mesmo Espírito. Um trabalha com o ser, outro trabalha com o fazer. Então, deixa eu ser claro, no novo nascimento, eu sou batizado pelo Espírito em Jesus. No batismo do Espírito Santo, eu sou batizado por Jesus no Espírito Santo. É diferente, porque agora é Jesus que te pega e te leva e te derrama o Espírito Santo. É Ele que é o batizador. João Batista falou, olha, vai vir alguém maior do que eu, que não vai batizar só com água não, vai batizar com fogo e com o Espírito Santo. Esse é Jesus. Jesus, um dia você foi batizado nele, o Espírito te levou a Cristo. Hoje Cristo te leva até o Espírito. Para a missão. Que coisa gloriosa. Nunca diga, eu não sou a pessoa apta. Você é igreja, você precisa desse revestimento sim. Você precisa e eu preciso de tudo que Deus tem para a minha vida. Diga, tudo que Deus tem para mim. No novo nascimento, o Espírito Santo é residente em mim. No batismo do Espírito Santo, ele se torna presidente
Ele domina a minha vida. Ele me leva, eu não quero fazer célula, mas não é você. Vê o que o Espírito Santo quer na tua vida. E anda segundo Ele quer. Eu não sou apto, mas vê o que Ele quer. Então Ele que se vira. Ele vai me usar e Ele vai fazer a obra dEle. E eu estou aqui, eis-me aqui. É muito fácil a gente cantar. Querida, a coisa mais fácil é cantar. Às vezes eu fico lá pensando e a gente fala, eis-me aqui, usa-me a mim. Tem letras tão lindas, mas a efetividade disso que é a música provida de Deus. É a realidade disso que é música provida de Deus. Não é a canção, porque eu com a voz de taboca rachada vou cantar, eu não tenho a voz desses meninos que cantam aqui. Eu sei que não é a minha voz, mas é o meu coração e a minha disposição em fazer daquela canção uma verdade. Quando eu te amo verdadeiro a ponto de me fazer andar. A ponto de me fazer o que eu não quero fazer, mas que eu sei que eu vou fazer, por amor a Ele, por amor às pessoas. Então, querido, na primeira experiência, nós somos recebidos como filhos, mas agora, no batismo, nós somos recebidos e enviados como soldados. Recebido como filho, mas agora eu sou enviado como soldado para a batalha. Né? Na experiência do novo nascimento, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Na experiência do batismo do Espírito Santo, é Ele que me tem. Amém. Então Jesus, sabendo dessa verdade, Ele promete para os seus discípulos o revestimento do alto. Ele falou, aí você fala assim, pastor, mas o crente precisa ser revestido? Claro, acabei de falar, é um revestimento. Mas lá em João, capítulo 20 e 21, capítulo 20, versículo 21 e 22, Jesus já prefigura, já simboliza, já fala o que Ele vai fazer lá na frente com os discípulos. E Ele faz um alerta. João 20, versículo 21. Disse-lhes, pois Jesus, outra vez, disse-lhe para quem? Para os discípulos. Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ele estava falando, olha, eu vou enviar vocês. Como o Pai me enviou para essa terra de pecadores, para levar a mensagem, eu vou enviar vocês. Mas vocês precisam de algo mais. Os discípulos já eram convertidos, sim ou não? Claro, eram discípulos. Já eram seguidores. Mas mesmo assim, Jesus estava falando para eles, vocês precisam de algo mais. Vocês vão fazer a missão, mas vocês precisam do revestimento que eu recebi, vocês vão receber. E aí ele fez uma simbologia. Esse sopro significa o que está dentro de mim, eu lanço sobre vocês. Para dar vida para vocês. Para que vocês gerem vida lá fora. Presta atenção. Lá em Gênesis 2, quando Deus soprou sobre aquele corpo, Adão era um corpo formado do barro, e Deus, ruá é o Espírito, o fôlego de Deus, o Espírito de Deus soprou naquele homem a vida. E ele se tornou, Adão, uma criatura distinta de todas as outras, porque ele era único. Um ser especial, com uma missão especial, diferente do elefantinho, do passarinho, do macaquinho, diferente de tudo, da plantinha. Era um homem à imagem de Deus. Agora, Jesus novamente sopra sobre os discípulos e simbolicamente ele está dizendo, esse meu fôlego também vai fazer de vocês pessoas especiais, pessoas distintas, pessoas que não vão ser tidas como normais. Vocês vão andar, e do mesmo jeito que Adão andou e reproduziu-se em pessoas na carne, nós somos enviados para nos reproduzirmos em espírito nas pessoas, na vida de Jesus nas pessoas. Porque, querido, você como igreja, você tem a capacidade de ir, de avançar, embaixo desse sopro do poder de Deus, para reproduzir vida onde há trevas, aonde há morte. E não me venha falar que não pode, porque não pode, é Deus em nós. Nós precisamos do Espírito para nos abrir os olhos, porque nesse século 21 nós somos mandados aqui, nesse lugar, nesse tempo, para essa obra gloriosa. Diga, eu preciso do Espírito Santo. Então Jesus disse isso a eles, e lá em Atos dos Apóstolos, deixa eu fazer uma observação aqui.
Atos não pode ser lido como um livro doutrinário, para você aprender doutrinas. As doutrinas na Bíblia a gente aprende nas epístolas, diga nas cartas. Nas cartas você estuda para receber doutrina, ensino. O livro dos Atos dos Apóstolos me ensina sobre experiências, diga experiência. É um livro histórico que mostra o caminhar dos discípulos e você vai vendo, como se fosse num filme, você vai vendo o que aconteceu com eles, e você vai vendo o caminhar deles, você vai vendo como Deus agiu neles, você vai vendo a cabeçada que eles deram, os erros que eles fizeram, você vai vendo os acertos que eles fizeram, você vai vendo as maravilhas que Deus fez, você vai vendo muita coisa. Você vai vendo os atos, as atitudes, o caminhar da igreja primitiva. Então esse livro é um livro de experiências. Né? E eu quero olhar com você várias experiências das pessoas, dos nossos irmãos, com o Espírito Santo, para que você entenda que isso é para mim e para você também. Então, em Atos capítulo 1, Jesus já falou e prometeu para eles esse revestimento, comendo, versículo 4, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Qual é a promessa? Diga, promessa do Pai. Que de mim ouvistes. Lá em João você falou que você viu que ele já tinha dito. Qual era a promessa? Digo, o Espírito Santo. Então a promessa do Pai, que também está lá em Joel, no profeta Joel, capítulo 2, é uma promessa. Versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E lá em Atos, Atos 1, 8, um pouquinho para frente, diz assim, mas vocês recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Então fica claro que Jesus fez uma promessa para eles, eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês, o revestimento sobre vocês, porque vocês precisam disso para que vocês sejam minhas testemunhas e façam a obra. Levanta a mão e diga, eu preciso andar nessa terra como filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E isso vai fazer a diferença. Então Jesus prometeu isso. E quando se cumpriu isso? Depois, lá em Atos, e agora note que eu falei da introdução, estou andando em Atos. Porque eu estou vendo as experiências, as coisas acontecendo. Em Atos 1 ele prometeu, em Atos 2 se cumpriu. Porque numa festa chamada Pentecostes, uma das grandes festas do povo judeu, junto com depois da Páscoa, e perto de Tabernáculos, tinha a festa de Pentecostes. E nesse dia estavam reunidos, muitas pessoas, muitas nações se reuniam em Jerusalém. Vinha gente de longe para adorar a Deus ali no templo. Muito bem, nesse dia tinham 120 cristãos, discípulos, reunidos num cenáculo, num ambiente, num cômodo, e eles estavam ali orando. Em Atos 2, do versículo 1 ao 4, a experiência diz que, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam os discípulos assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse foi o batismo no Espírito Santo da igreja. O dia de Pentecostes, a experiência única na vida deles, diga única. Às vezes a pessoa pensa, não, eles foram batizados, toda a igreja foi batizada em todo o tempo. Não, cada um de nós passará pelo batismo. Você já passou, eu já passei. Quem não passou vai passar, em nome de Jesus. Ser marcado pela virtude de Deus. E esses homens, naquele momento, orando, 120 discípulos, ali o Espírito Santo veio sobre eles. Né? E nesse momento, pessoas que estavam ali e viram ouviram aquela bagunça e viram aquilo lá acontecendo, alguns falaram, mas esse pessoal está bêbado. Esse pessoal está ébrio logo de manhã fazendo essa algazarra toda. Né? Mas outros perceberam uma coisa diferente. Quando aqueles discípulos cheios do Espírito Santo começaram a falar em outras línguas, não eram apenas línguas inteligíveis, que não se entendiam. Porque também existe a experiência de você falar línguas estranhas, em que, se não houver interpretação, alguns não entenderão. E línguas que te edificam também. Mas isso lá na frente a gente conversa.
Mas nessa experiência em particular, quando eles falaram essas línguas, outras nações e outras pessoas das nações que estavam por perto começaram a ouvir. Eles engrandecerem a Deus, cada um na sua própria língua. Ou seja, se tinha um japonês lá, começou a ouvir falar em japonês. Olha, ele está falando as coisas de Deus em japonês. Tinha um russo lá, começou a ouvir na sua própria língua. E assim por diante. Mais de 17 nações citadas aqui começaram a ouvir cada um na sua língua. E isso foi um sinal. E isso chamou a atenção de muita gente. E qual o resultado dessa experiência? Digo o resultado. Lá em Atos 2, lá no versículo 41, diz que depois que Pedro retomou, Pedro fez um discurso, esses aqui, nós não estamos bêbados como vocês estão pensando. E aí ele falou, isso aqui é a promessa que Jesus falou que ia trazer, e que está lá. E aí ele foi falando de Jesus. E qual foi o resultado? Mais de 3.000 pessoas se converteram. Diga 3.000 pessoas. Diga, toda experiência com o Espírito Santo deve gerar um resultado. Diga vidas. Diga vidas. Vidas. Querido, Deus não enche ninguém com o Espírito Santo para ele ficar sapateando e só se arrepiando. Não, pode ser muito bonito, mas tem que gerar vida. Estou me sentindo tão bem que eu fui cheio do Espírito Santo. Tudo bem. Nós nos sentimos bem quando estamos cheios de Deus mesmo. Mas tem que gerar vida. Tem que me levar a pregar. Tem que me levar a querer o milagre. Tem que me levar a mostrar Deus nesse mundo. Porque é uma virtude que me capacita. Amém? A gente é tão teatral, às vezes, a gente quer um negócio que... e pronto. E vida? E o milagre? Pastor, é para aquela época. Não, senhor, que Deus está vivo hoje. Não é para aquela época, é para hoje. Deus está vivo hoje. Tem gente morrendo hoje que precisa do mesmo jeito que estava lá atrás. Tem cego hoje, tem mudo hoje, tem surdo hoje. Tem gente dando tiro na cabeça hoje, se enchendo de droga hoje. Precisa de Cristo hoje. Precisa da igreja hoje. Precisa de gente cheia do Espírito Santo hoje. E esse poder está disponível hoje. Diga, está disponível hoje. E aí a gente vê nas experiências, em Atos 2, nós estamos andando por Atos, você vê esses homens receberam esse revestimento e houve o resultado. Em Atos 4, nós vemos Pedro e os irmãos orando no templo, e ali o lugar tremeu. Atos 4:31, não precisa abrir, mas eu estou andando por esse livro para te mostrar a sequência de experiências. O lugar tremeu e eles pregavam com intrepidez. E aí a gente caminha para frente e vê Atos 8, Filipe pregando, cheio do Espírito Santo para as pessoas se convertendo. Aí vinha Pedro e João e batizavam, impunham as mãos, eles eram batizados e toda Samaria via milagres. Aí você anda para frente e vê Atos 9, e aí um homem chamado Saulo, ele tem uma experiência com Deus, e ele se converte a Deus. E ele foi batizado por Ananias, e ele se enche do Espírito Santo, a ponto de estremecer Damasco, Jerusalém e até os confins da terra. Porque ele foi chamado. E aí a gente vê Atos capítulo 10, Pedro cura, cheio do Espírito Santo, ele cura Enéas, um paralítico, e a cidade de Lida e Sarona tiveram muitas conversões. Aí você vê Pedro entrando na casa de Cornélio, lá em Atos 10, pregando naquela célula, e muitos são batizados. E Jope e toda aquela região é impactada. E nós andamos por Atos, e vemos cidades sendo impactadas, porque alguém estava cheio do Espírito Santo. As ferramentas do Espírito Santo, os dons, eles estão aí, disponíveis hoje para a igreja. Não é nada, e você olha para mim, e você às vezes pensa, é algo tão longe. É como a gente ouviu, o pastor falou, não tem nada longe nem distante de você. Está aqui, para nós hoje. Diga, à minha disposição. O Espírito Santo me reveste hoje. E todos os dias nós podemos ver isso. Mas falta-nos o quê? Desejar, querer e entender que Atos continua. Os atos dos discípulos, dos apóstolos, continuam até a vinda de Jesus. Então, querido, para fechar, eu digo para você, Deus está muito interessado em que nós nos abramos para as coisas dele. Eu lembro do meu batismo no Espírito, eu compartilhei com os irmãos na quinta. Foi algo tão singelo, uma experiência tão simples, tão poderosa, mas tão destituída de liturgias ou de coisas.
Foi apenas um casal que veio até mim, Maria José, e falou, vocês foram batizados? Não, nós não conhecemos. Então o rapaz impôs a mão na minha cabeça e a mulher impôs as mãos na cabeça de Maria José e falou, então recebam no nome de Jesus. E ali fomos batizados, falamos em outras línguas. E ali começamos a caminhada até hoje, fazendo a obra de Deus. Isso é para você. Isso é para a igreja. Experiências que esses homens tiveram e que nós, as pessoas, temos hoje. Então, você acha que se Deus se moveu em Lida, em Jope, em Damasco, em Jerusalém, diga Ribeirão Preto. Diga São Paulo. Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, está aí. Essa nossa terra amada está aí. Precisando o quê? Do mover de homens e mulheres que se levantem cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Deus conta comigo e com você. Nós somos chamados para nos movermos com Deus. E é isso que Deus está falando aos nossos corações. Deseje. Pastor, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, desejar. De todo o teu coração. Buscar. Busque em oração. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscares de coração. De todo o coração. Busque. Ora. Fique em comunhão com o teu irmão. Busca Deus e faz Deus, eu quero. E depois, com certeza, se encha cada dia mais e faça a obra de Deus. Quero orar por você. Gostaria que você ficasse de pé. Diga o Espírito Santo na vida de Jesus. Diga o Espírito Santo na minha vida. Começa a glorificar a Deus, onde você está. Começa a glorificar a Deus. Glorifica a Deus. Exalte a Deus, exalte a Deus, exalte a Deus. Tu és santo, tu és maravilhoso, tu és maravilhoso. Querido Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é maravilhoso. Encha-nos com teu Espírito, encha-nos com teu Espírito, encha-nos nesses dias que se chama hoje, enche a tua igreja, enche com teu Espírito Santo, capacita-nos, dá-nos a graça de ver o teu nome ser exaltado, dá-nos a graça de ver o seu nome ser levado até os confins da terra. Oh, capacita-nos, faz as tuas maravilhas através de nossas vidas, Senhor. Nós nos abrimos nessa manhã à operação do teu Santo Espírito, Senhor, que cada um daqui saia consciente de que tu tens para nós o fogo do teu Espírito e que andemos em obediência, e andemos em amor, esperando o melhor de ti. Eis-nos aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Abençoa a aula que vem. Continua falando ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.